Olá, no ar, mais um Saber Direito Debate para você. E aqui comigo hoje o mestre doutorando em Direito Tributário, professor Lucas Galvão de Brito. Seja bem-vindo, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença e por participar conosco aqui de mais um debate. O professor ministrou a aula de regra matriz de incidência tributária durante a semana aqui no nosso Saber Direito Aula e falou sobre a categoria da norma jurídica, o fenômeno da incidência tributária, a hipótese tributária, o consequente tributário e, por fim, a utilização dessa regra matriz. Não é isso? Perfeitamente. Professor que é potiguar paulistano, potiguar ou paulistano? Então, ou os dois juntos? Esse é um problema, tanto que virou até o tema do meu livro, né? A questão do lugar é sempre... A definição de um lugar é muito difícil. Mas eu acho que a gente absorve um pouquinho de cada lugar que a gente... Sem dúvida. É porque ele nasceu em Natal, nasceu, cresceu e se formou em Natal, não é isso? E se mudou para São Paulo. Isso, ali eu fui procurar estudar um pouco mais com o professor Paulo de Barros Carvalho, no mestrado. E dali recebi uma proposta de trabalho do próprio professor Paulo de Barros Carvalho no escritório e comecei a advogar lá em São Paulo. Ótimo. E desde então estou por ali. Referente ao livro, a gente fala já para você, o primeiro livro de autoria do professor Lucas. Professor, gostaria de começar nosso papo, então, falando um pouquinho mais sobre tributação, especialmente sobre o imposto de renda. Considerando, então, que o direito tributário é um ramo do direito público que trata das relações entre o fisco e sujeitos tributáveis, né? Vamos falar, então, quanto à sonegação do imposto de renda. O que acontece com a pessoa ou a empresa que sonega um imposto? Cada vez que alguém não declara suas fontes de renda, e que isso gera uma redução do tributo, para além de ter a possibilidade de uma execução fiscal e de ter o seu patrimônio reduzido por meio de uma execução que pode ir, inclusive, nas propriedades da pessoa, ela está sujeita a uma multa. E essa multa ela pode variar de 75% a 150% do valor do tributo devido. Ou seja, não costuma compensar. E incide o imposto de renda sobre empresas também? Como é que funciona? Também, né? Além da tributação das pessoas físicas, há todo um conjunto de regras que fala como deve ser apurado o imposto da renda das pessoas jurídicas. E esse conjunto de regras costuma até ser bem mais complicado do que o das pessoas físicas. Bom, em relação aos trabalhadores autônomos, inclusive os que trabalham na informalidade, né, sem carteira assinada, também tem que realizar a declaração anual do imposto de renda? Todos aqueles que tenham experimentado uma variação patrimonial positiva, ou seja, que viram aumentados os seus patrimônios além do limite da isenção, devem declarar o imposto sobre a renda, senão se sujeitam a essas penalidades que nós falamos. Pegando esse gancho, então, qual é o limite da renda para que se declare isento? Porque é uma coisa corriqueira que todo mundo passa por isso e tem que declarar mesmo. Mas às vezes surge essa dúvida. Qual é o limite da renda oferida anualmente para que a pessoa se declare isenta ou não em relação ao imposto de renda? Eu gostaria muito de ter um número muito objetivo para falar isso. Mas o que é que as informações da lei dizem? Que os rendimentos tributáveis não podem superar R$ 25.661 para que se dê a isenção. Só que quando se fala rendimentos tributáveis, não é simplesmente a soma de tudo que você recebeu. É necessário que a gente faça as chamadas deduções do imposto sobre a renda. Então todas aquelas outras despesas, depois de cotejadas com o total de ingressos, vão me dar os rendimentos tributáveis. E quando esses rendimentos ultrapassem esse limite, eu teria uma situação da pessoa que já está obrigada a pagar o tributo e não mais uma pessoa que está isenta. E quer dizer que esse valor também é reajustado anualmente? Também é reajustado anualmente. Inclusive vai uma crítica porque os índices que se tem utilizado para reajustar a tabela do imposto sobre a renda não têm acompanhado a inflação real registrada nesse período. Então o que nós temos é cada vez mais pessoas tendo que pagar o imposto sobre a renda, ainda que elas não tenham tido um aumento de renda significativo acompanhando a inflação. Olha que coisa, né? Uma informação importante aqui que eu realmente não sabia. E isso, Carolina, termina também gerando uma deformação dentro do imposto sobre a renda, porque ele tem um sistema de alíquotas progressivas, ou seja, quanto maior o seu rendimento, mais alta é a faixa que ele se encontra e maior a alíquota que ele se submete. Ao não reajustar conforme a inflação, mais e mais pessoas vão ter que pagar alíquotas mais altas, ainda que elas não tenham experimentado um poder
de aumento do seu consumo ou variação patrimonial tão significativa ao longo dos anos. Entendi. Bom, em relação ao direito de cobrar tributo, porque na verdade é algo lícito, né? Mas e aquelas pessoas que ganharam dinheiro de forma ilícita? Como é que funciona a tributação em cima disso? Ou existe algum tributo específico para isso, doutor? É muito interessante essa pergunta, porque quando nós vemos lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, uma das cláusulas para que algo seja considerado tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. Então ele não pode ser uma multa. Multa é uma coisa, tributo é outra. Mas quando uma pessoa ela aufere renda decorrente de uma atividade ilícita, entra em ação um princípio que ele é muito conhecido por um brocardo latino. Esse brocardo latino é pecunia non nollet, e quer dizer dinheiro não fede. É bem essa expressão. Disse que a autoria dessa frase é do imperador Vespasiano, na Roma Antiga. Então, essa é uma questão muito antiga. E essa frase ela teria sido feita quando o imperador Vespasiano foi criticado por ter instituído um tributo pela utilização das latrinas públicas. Então, ainda que seja uma coisa escatológica, bem literalmente, rendia o dinheiro. Trazendo isso para a forma como nós temos o direito positivo brasileiro posicionado, nós temos a situação que mesmo que uma pessoa aufira uma renda decorrente de contrabando, de mercadorias ou de descaminho, de contrabando de coisas ilícitas, e ela ainda assim, se experimentou uma variação patrimonial positiva, tem que declarar a renda. Agora, veja o seguinte, não é o fato ilícito que está sendo a base para o tributo. Que a base para o tributo é oferir renda. E isso é lícito. Todo mundo pode oferir renda no nosso país. Agora, o como você compôs isso é outra conversa. Entendi. Quer dizer que há a tributação independente de uma análise de onde tenha vindo aquele dinheiro, é isso? Exatamente. É claro que cada vez mais a Fazenda procura melhorar os seus controles com relação à origem do dinheiro, até porque isso interessa para outras normas. Mas para a norma tributária, basta verificar que houve um acréscimo patrimonial. Ainda que esse acréscimo patrimonial tenha tido origem ilícita, ele está sujeito à tributação. Perfeito. Bom, professor, o contribuinte ele pode ser inscrito na dívida ativa em caso de inadimplência de impostos, como IPVA ou IPTU, por exemplo? Ele deve. Cada vez que alguém não paga os tributos, essas dívidas, elas quando consolidadas, elas passam a integrar uma parte que se chama cadastro da dívida ativa. Isso, a Fazenda Nacional tem um cadastro da dívida ativa, cada uma das fazendas estaduais tem o seu, as fazendas municipais também, e, claro, a distrital. E quando atinge-se um montante dentro da dívida ativa que varia de acordo com cada uma das fazendas, esse crédito que foi inscrito ali nesse cadastro de dívida ativa pode ser objeto de uma ação de execução fiscal. E nessa ação de execução fiscal é que se faz a cobrança judicial do tributo. E quais as consequências previstas na lei, a Lei 6.830 de 80, não é isso que dispõe da cobrança judicial da dívida ativa? É essa lei mesmo, né? Essa é a lei das execuções fiscais. Exatamente. E quais as consequências previstas nessa lei? A lei de execução fiscal ela é um procedimento, por assim dizer, privilegiado dentro do ordenamento jurídico, que faz com que o fisco, na hora de cobrar uma dívida, faça diferente de mim, de você. Nós precisamos primeiro entrar com ação para que o juiz diga realmente a Carolina me deve um dinheiro. Enquanto que o fisco não precisa entrar com essa primeira ação. Ele vai direto para a chamada fase de execução. E nessa fase de execução ele tem todo um privilégio na hora de, como nós falamos, executar os bens do devedor, ou seja, de leiloar esses bens e ver o dinheiro sendo endereçado ao fisco. Ele tem certas prioridades. Além disso, o que se observa é que quando se vai para a fase de execução, não basta ao contribuinte simplesmente pagar o tributo e as multas devidas. Ele deverá pagar honorários à Fazenda Nacional, honorários advocatícios, porque quem faz esse processo de execução fiscal é um advogado ligado à Fazenda Nacional ou ao fisco estadual, ou municipal ou distrital. Ótimo. Professora, eu vou te pedir um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho tem muito mais bate-papo aqui com o professor Lucas. Até já. Estou de volta e no estúdio hoje o professor Lucas Galvão de Brito,
Professor, vamos falar então da questão da tributação indevida. Por exemplo, se acontece a tributação, a exigência do pagamento de ISS, por exemplo, em notas já canceladas, notas fiscais, né? Como é que a pessoa deve proceder em relação a isso? O que vai acontecer numa situação dessas é um descompasso entre aquilo que está na realidade jurídica e aquilo que está na realidade social. E aí nós precisamos fazer uma ação para que essas duas realidades se encontrem, né? Ou que fiquem mais atentas às necessidades das pessoas. Quando nós temos uma situação em que se cobra o tributo, mesmo de uma nota fiscal que foi cancelada, o que está havendo é uma tributação de um serviço que não foi prestado. Então nós precisamos mover uma ação anulatória dessa cobrança, e nessa ação anulatória dessa cobrança nós faremos a prova de que o serviço não foi prestado, e uma vez feita essa prova, nós pediríamos a anulação dessa cobrança e, consequentemente, também os honorários advocatícios e outras coisas decorrentes de ter que ingressar com essa ação para anular. E eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que interessa a muita gente, voltando um pouquinho na questão do imposto de renda, professor. Muita gente faz a declaração com aquela esperança de que seja restituído em breve, de preferência, né? Que não fique lá pelo último lote, não. Mas então eu queria saber quais são os critérios para que haja de fato essa restituição. Então, a restituição todo mundo fica contente quando chega. Sem dúvida. Mas não deveria, porque significa o seguinte: cada vez que nós pegamos um contra-cheque ou pegamos algum documento que nós recebemos uma certa importância, nós percebemos que tem um montante lá de retenção. Isso significa que antes mesmo que você faça a sua declaração, Carolina, a Receita Federal já recebeu o seu imposto sobre a renda. Só que como ele faz esse cálculo de uma forma presumida, para saber quanto precisa ser retido e o quanto vai ser recolhido, quando você faz a sua declaração, você mostra que você teve várias despesas dedutíveis que ele não levou em consideração. E que isso faria com que o seu tributo devido fosse muito menor do que o que foi efetivamente retido. E quando isso acontece, aparece a restituição. Então a restituição é meio que um empréstimo forçado. Professor, eu já estava um pouco feliz, o senhor veio aqui e me deu um banho de água fria. Mas, então quer dizer que... olha, se serve de consolo, é incontornável. Uma coisa está compensando a outra. Exatamente. Né? Não tem nada de grandes vantagens. A restituição, na verdade, era um tributo que foi recolhido quando não devia ter sido recolhido. É meio que uma admissão de que a lei faz, eu errei na conta do seu tributo. Entendi. Não é um problema da Receita Federal, ela só cumpre a lei. O problema é da lei, que obriga a fazer a retenção. E nessa forma de calcular o quanto vai ser retido, termina tributando mais do que devia. Mas talvez seja confortável a gente pensar que foi uma poupança forçada, né? Para muita gente né? Isso pode mesmo. ser por aí? Pode ser por aí, não tem problema. Só não corrigiu Pelo menos a gente se consola, né? Só não corrigiu monetariamente e nem teve os ganhos dos exatamente, juros, né? Exatamente. Bom, professor, em relação à guerra fiscal, o que são essas guerras fiscais, professor? Olha, esse é um tema muito palpitante. E cada vez mais vem ganhando mais espaço nas notícias. O nome até chama muita atenção, né? Guerra fiscal. Nós imaginamos aquele cenário de belicosidade. E, especificamente, guerra fiscal é um fenômeno muito lato. Ele tem várias feições. Ele acontece, por exemplo, no ICMS. Inclusive é onde se fala mais de guerra fiscal. No ICMS, sendo um tributo estadual, cada estado tem a sua legislação. E se cada estado tem a sua legislação e faz a sua cobrança do ISS, acontecem situações em que um estado ele resolve dar um incentivo fiscal para que uma determinada empresa se instale naquele local. Então assim se consegue atrair um investimento, se consegue gerar empregos, se consegue ter um ganho de arrecadação a longo prazo, tudo muito bonito. Se nós não esquecermos o seguinte, a empresa que está indo para algum lugar em função de um incentivo fiscal, está deixando outro lugar, deixando empregos, deixando a arrecadação. É aí que gera o embate. Gera conflito entre os estados. E tem uma coisa a mais. Esses incentivos fiscais, eles, em princípio, não poderiam ser dados de maneira unilateral. Ou seja, um estado não pode simplesmente decidir, eu vou fazer um incentivo fiscal. Da maneira que a nossa legislação coloca, ele deveria buscar antes a aprovação no CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, do qual participam todos os secretários de Estado das fazendas estaduais. E esses secretários, eles têm de chegar a um consenso
E esse consenso deve ser unânime segundo a legislação. Então basta que um Estado não queira para que o outro não tenha autorização para fazer um incentivo fiscal. Qual que é o problema? Uma votação unânime não existe em lugar nenhum. E justamente por isso, ninguém consegue autorização no COFAS para fazer um incentivo fiscal. Aí os estados resolvem fazer esses incentivos por si só. Entendi. E o resultado vira uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada por outro estado, contra o benefício daquele estado. E isso chega aqui no Supremo Tribunal Federal e é julgado. Só que na hora que vai ser julgado, o que é que aquele estado que fez o incentivo faz? Ele revoga a lei que fez o incentivo e faz uma nova lei com o mesmo incentivo. A ação direta de inconstitucionalidade perde o objeto, porque não pode julgar a inconstitucionalidade de uma lei revogada, e o incentivo continua acontecendo. Então, os estados, vendo que esse mecanismo da ação direta de inconstitucionalidade não estava funcionando, resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Cada vez que você adquire uma mercadoria que vem de um estado desses que tem incentivo fiscal, por exemplo, o estado de São Paulo, resolve fazer a chamada glosa de créditos. O que é isso? No ICMS, cada vez que você tem uma transação de mercadorias, você está dentro de uma cadeia. A mercadoria vai circulando, né? Uhum. E ela vai do produtor para o distribuidor, do distribuidor para o revendedor, do revendedor para o consumidor final, por exemplo. Em cada uma dessas etapas tem a incidência do ICMS. E quando tem a incidência do ICMS, ele não paga simplesmente tudo de novo. Ele aproveita o montante que foi pago na etapa anterior, que é o crédito de ICMS, e reduz do montante que ele tem que pagar aqui. Então, o que é que alguns estados estão fazendo? Quando o crédito vem de um lugar que tem incentivo fiscal, seja um crédito presumido, seja uma alíquota menor, seja qualquer outra coisa assim, eles terminam simplesmente negando o direito de aproveitar esse crédito e obrigam aquele que está nesse estado a pagar o tributo cheio. E quando faz isso aí, ele rompe o mecanismo da não cumulatividade. E eles geram situações em que o vendedor e o comprador da mercadoria nunca sabem ao certo o quanto vão pagar de tributo. Porque na hora que vem com essa glosa de crédito, ele coloca também uma multa, porque você tentou compensar um crédito que ele acha que não era devido. Pois é, e isso acaba, então, anulando aquele benefício fiscal que ele teve lá atrás, que a empresa teve lá atrás? A intenção de alguns estados que fazem essa cláusula de crédito é justamente essa, tentar anular do ponto de vista da cadeia econômica aquele benefício fiscal. Uhum. Mas isso está sendo feito ao arrepio da outra lei, né? Uhum. E isso gera uma desconfiança entre os estados. Qual o de quais futuro são disso, isso. professor? Olha, essa é uma bela pergunta, viu? Porque recentemente o Senado reuniu uma comissão de grandes juristas e grandes economistas e grandes teóricos sobre como deve funcionar o Estado para tentar montar um projeto. Esse projeto ele já foi submetido às comissões, mas ele está com o seu trâmite interrompido. Há algumas expectativas no sentido de uniformizar as alíquotas e de promover algumas mudanças na legislação que dê um pouco mais de flexibilidade para a concessão dos incentivos, mas ao mesmo tempo mantenham a uniformidade do ICMS. Mas todas essas medidas têm se emperrado no Congresso Nacional por dois motivos. Todos os estados usam incentivos. Uhum. Todos, sem nenhuma exceção. Uns mais, outros menos. E ninguém quer perder seus incentivos. Essa é uma questão que está sendo levada ao Supremo Tribunal Federal também. Há, inclusive, uma proposta de súmula vinculante sobre o assunto, de autoria do ministro Gilmar Mendes, que permitiria um julgamento acelerado daquelas ações diretas de inconstitucionalidade. E isso poderia ajudar a estabilizar. Mas isso também gera insegurança. Porque imagine como que deve estar se sentindo o contribuinte que usou desse benefício fiscal na hora que ele for julgado inconstitucional. Será que ele vai ter que pagar todos aqueles últimos 5 anos desse tributo que ele não pagou em função do benefício que ele tinha? A discussão é longa, então, né, professor? Muito longa. E não vai ser fácil resolver isso, porque alguém vai ter que perder. Veremos, então, o que vem pela frente. Né? Tomara que seja bom. Daqui a pouquinho eu estou de volta com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Tá já?
Já voltamos comigo aqui o professor Lucas Galvão de Brito. Professor, chegou a hora então da gente falar sobre os livros que o senhor nos trouxe como fonte de estudo. Inclusive o primeiro que eu gostaria de citar aqui, que a gente falou lá no primeiro bloco, está aqui, chegou a hora, é o primeiro livro de sua autoria, deve estar super orgulhoso, né? Como um filho. Do filho, né? Está aqui O Lugar e o Tributo, ensaio sobre competência e definição do crédito espacial na regra matriz de incidência tributária. Tema dessas aulas todas aí, tá aqui. Professor, fala um pouco dele para nós, por favor. É um título longo, mas eu gosto mais desse título curtinho, que é o título principal. Fica até poético, né? O Lugar e o Tributo. Esse foi o resultado de alguns estudos que eu fiz a partir da minha dissertação de mestrado. A dissertação levou o mesmo título, O Lugar e o Tributo. Mas, além dos trabalhos da dissertação, esse livro foi composto por estudos de casos que eu tive ao longo de 1 ano e meio de advocacia, depois de ter defendido o meu trabalho de mestrado. Então, ele é um livro que eu acho bem interessante. Não porque eu escrevi, apesar disso, é um livro muito interessante, porque ele vai propor uma reflexão diferente do que vem sendo feito a respeito de como definir o lugar da incidência de uma conduta. O exemplo que abre o livro, foi até um exemplo que eu utilizei nos programas de aula, é um exemplo muito simples, cada vez mais comum. Imagine você, Carolina, você está num voo de uma certa companhia aérea e você, quando estabiliza naquela altitude de cruzeiro, pede um sanduíche, escolhe no cardápio, paga lá com seu cartão de crédito na maquininha, e você que é uma pessoa normal ainda, que ainda não se picou pelo bichinho do direito tributário, o que é que você faz com aquele papelzinho? Você joga fora. Quer dizer que isso não é normal? Não, olha, todo mundo gosta de tributário, não é normal. Mas quem gosta de tributário vai olhar para aquilo ali e vai ler DANF, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. E esse documento auxiliar de nota fiscal eletrônica fala que incide ICMS. E ICMS é um tributo estadual. E a pergunta é, para qual estado? Você está no meio do ar. Então, são questões como essa que me animaram a escrever esse livro. Como que o direito ajuda a definir o lugar da incidência Mas espera aí, esse exemplo tem aqui também? Tem aí também. Então tá ótimo. Perfeito. A gente segue então com o direito tributário, fundamentos jurídicos da incidência, Paulo de Barros Carvalho. Por que o senhor indica esse livro, professor? Esse livro é uma verdadeira revolução copernicana na maneira de estudar o direito tributário. Mas por que ele é essa revolução? Porque ele trouxe vários fundamentos de uma teoria da linguagem para compreender o fenômeno da incidência jurídica tributária. Além disso, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele é uma pessoa que conseguiu os mais altos títulos da academia. E ele conseguiu esses mais altos títulos e o grande respeito em toda a academia em função da seriedade dos seus escritos. Esse foi o trabalho que ele apresentou para o concurso de titularidade na Universidade de São Paulo, na cadeira de Direito Tributário. Ele também é titular na PUC de São Paulo e professor emérito nas duas universidades, o que é um feito inédito até então. Foi o único a reunir os cinturões das universidades. Bacana. E esse é o tema de todo o curso que nós fizemos. Ele vai falar da regra matriz de incidência tributária e de todo o fenômeno da incidência. É um livro que é muito gostoso de ler porque ele tem um começo, meio e fim muito bem concatenados. Ótimo, muito bom. Seguindo então, Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo, Lourival Villanova. E por que o senhor indica esse aqui também? Esse livro, ele está na matriz de teoria geral do direito de toda a construção da regra matriz de incidência tributária. Então, se alguém quiser compreender as origens de como se montou toda essa teoria, de como que se fez a base da teoria da norma que está por trás da regra matriz de incidência tributária, esse certamente é o melhor livro que ele poderá encontrar a respeito. Tá ótimo. E por fim, temos curso de Teoria Geral do Direito, o Construtivismo Lógico Semântico, Construtivismo, Aurora Tomazini de Carvalho. Pode falar um pouquinho dele, por favor. Ele é um livro que eu reputo fundamental para todos aqueles que querem ingressar em estudos mais sérios de teoria geral do direito. Ao mesmo tempo que ele se propõe a trazer essa escola de pensamento, que é o construtivismo lógico-semântico, que é extremamente avançada do ponto de vista teórico e que tem vários conceitos interessantes de filosofia da linguagem e de teoria da norma, teoria do ordenamento, ele é um livro que tem um linguajar extremamente fácil, que é repleto de gráficos. A professora Aurora Tomazini de Carvalho, ela tem um didatismo que é de dar inveja a qualquer professor. E ela traduz isso com muita alegria em seu escrito.
E é essa que você tem Não tem na nada mão. melhor do que se ler um texto objetivo, claro, né? E esse é um Pontual. livro que é escrito por uma pessoa que a todo instante transmite um entusiasmo com a teoria. Isso é uma coisa meio rara de ver em textos jurídicos, né? Eles costumam ser meio áridos. E esse é um livro que se sente, da primeira à última página, um entusiasmo com uma ideia. Então, Ótimo. isso é um exemplo também para Tá aí, ficam as dicas então do professor Lucas para você que quer se aprofundar um pouco mais na matéria, né? Ou está estudando também para concursos públicos e tal. Professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, então, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: dentro desse tema ministrado durante as aulas aqui no Saber Direito, qual é o principal ponto polêmico, controverso da matéria ou extremamente atual que esteja sendo discutido com mais afinco neste momento? Bem, se nós pararmos para pensar a relevância dessa matéria, ela se mostra extremamente útil para toda e qualquer discussão sobre a incidência de tributos. Quando nós pegamos uma discussão, por exemplo, como foi discutido recentemente aqui no Supremo Tribunal Federal a respeito da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, essa é uma questão que também pode ser tratada no interior da regra matriz de incidência tributária, na relação da base de cálculo com o critério material, com o fato gerador como um todo, e se isso está satisfazendo ou não outros princípios. O que a regra matriz tem a contribuir com isso? A regra matriz tem como um mérito servir de expediente para organizar o debate, para fazer com que, quando nós estivermos falando de base de cálculo, fazendo referência, nós saibamos que nós devemos voltar nossa atenção apenas para os dispositivos da lei que falam desses dois elementos. Ignorar outras disposições com relação ao lugar da incidência do tributo, ou quem é o sujeito passivo, dentre outras questões. Quer dizer que esses institutos não estariam todos interligados? Eles estão interligados, mas só que mas para que essa nós discussão, possamos não. compreender o assunto no ponto que é relevante, a regra matriz ajuda a mapeá-lo e fazer com que nós consigamos ser mais precisos, mais cirúrgicos, se quisermos falar assim, dentro do problema. Professor, muitíssimo obrigada. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Volte sempre, a casa é sua. Será um prazer enorme, Carolina. Muitíssimo obrigada a você de casa também pela companhia em mais um debate. Não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós no saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acompanhar todos os Saber Direito Aula e os outros programas da casa também, acessando tvjustiça.jus.br. Te espero de novo semana que vem. Até lá, tchau.